Será que meu casamento acabou? Bem, eu vou dar hoje continuidade, ao vídeo, sobre casamento, sobre como eu cheguei à conclusão que o meu casamento tinha acabado, tá? No primeiro vídeo eu falei que ia falar alguns pontos que me fez chegar a essa conclusão. No segundo vídeo eu falei um pouco sobre como era a pessoa, que me fez chegar à conclusão de que aquela pessoa não era mais quem eu queria do meu lado. E nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha relação com ele. Eu não vou falar sobre a parte íntima, só alguns pontos que eu acho que é importante para vocês entenderem, que talvez vocês estejam passando por essa situação, estejam se perguntando do porquê aquilo. Bem, primeiro eu quero falar para vocês sobre as obrigações, que ele tinha dentro de casa. Uma das obrigações que eu não quero mentir para vocês era que ele mantinha a casa, tá? Disso eu não vou mentir, sempre manteve, tá? Se você chegasse na minha casa naquela época, você pode ter certeza que nunca faltou nada. Iria sempre ter, minha geladeira sempre foi cheia, tal. Nunca a gente devia, nunca, sabe? Sempre foi tudo mantido certinho. Ele, como ele mesmo dizia, ele trabalhava. Agora, dentro de casa, ele não me ajudava em nada. E eu não estou dizendo em lavar prato, não, nada disso, porque eu nunca quis que ele fizesse isso. Nunca pedi para ele fazer isso. Eu estou dizendo assim no sentido de, se eu precisasse desentupir uma pia, eu tinha que me virar. Se eu precisasse trocar um botijão de gás, eu é que tinha que fazer. Se queimasse uma lâmpada, se queimasse qualquer coisa, ou eu fazia, ou tinha que chamar alguém para fazer, porque ele não fazia nada disso. Para mim, isso são coisas que o homem pode fazer, sem a necessidade da mulher fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, que ele começou e não fazer, chegou um momento que foi cansativo, tá? Foi cansativo porque eu entendi que eu acho que toda mulher, ela precisa de alguém para cuidar dela. Cuidar no sentido de tomar a responsabilidade para si, para ele, para que a mulher tenha coisas que ela não precise fazer. Porque eu acho que é até uma coisa que, eu não sei, você é pensar no outro, entendeu? E eu acho assim, eu não sou feminista em nenhum momento, e eu penso que tem coisas que o homem tem a obrigação de fazer, tá? Por exemplo, desentupir uma pia não é coisa que para a mulher fazer, o homem que tem que fazer isso. Se tiver que consertar uma coisa dentro de casa, o homem tem que fazer, entendeu? E muitas vezes até para chamar alguém, eu é que tenho que chamar porque ele não fazia isso. Tá? Porque para ele a obrigação dele era trabalhar para botar a comida dentro de casa e pagar as contas. O resto, nada disso era responsabilidade dele. Tá? Outra coisa também é sobre como ser pai. Ele sempre foi um bom pai, disso eu não vou negar, não vou nem falar muito porque as obrigações dele como pai, ele sempre cumpriu. A minha filha, ela aos 5 anos foi diagnosticada com arritmia cardíaca e graças a Deus, exame, remédio, tudo isso nunca faltou, sabe? Eu acho que a maior parte do tratamento dela foi feito em hospitais particulares, em clínicas, sabe? Com médicos particulares, tudo. Graças a Deus, isso aí não tenho o que reclamar. Ele sempre, sim, foi um bom pai. E eu sempre digo para minha filha, ele era um péssimo marido,
mas um bom pai ele sempre foi. Então em nenhum momento eu vou dizer para ela se afaste dele. Não, nunca, porque isso aí seria até maldade da minha parte. E além de mais, ela é adulta, ela se lembra muito bem da presença dele na vida dela, de como era a relação dele com ela. Então, tem essa questão. Ele sempre, sim, foi um bom pai, ele foi, sim, um bom dono de casa no sentido dele trabalhar e não permitir que nada faltasse em casa, tá? Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as nossas conversas. Por que eu digo as nossas conversas? Porque a gente conversava muito. Não foi por falta de conversa, a gente conversava. Tinha um momento que a gente fazia acordos. O problema era que esses acordos nunca eram, como é que eu digo, cumpridos, tá? Os nossos acordos, a gente fazia acordo e sempre eram quebrados. Agora, que tipo de acordos? Como eu falei no vídeo anterior, ele tem o vício de beber. Eu acho que até que ele já é um alcoólatra, tá? E ele chegou um momento que ele bebia todos os dias. Não tinha nenhum dia que ele não bebesse. E quando ele bebe para cair, para ficar caído. Ele só para depois que ele não levanta mais, tá bom? E a gente chegava a fazer muitos acordos. Tipo, olha, se você quer beber, bebe nos finais de semana. Durante a semana você não bebe, tá? Durante a semana você pode ficar à vontade e beba o quanto você quiser. Mas durante a semana não, finais de semana tudo bem. Então ele ficava segunda, terça e quarta. Quando era na quinta-feira ele já começava. Não, é que fulano me chamou, fulano está fazendo aniversário, fulano isso, fulano aquilo, Beltrano, não sei o quê. Então sempre tinha um motivo para quebrar esses acordos, tá? Então, muitas vezes eu chamava ele, fulano, por que tu bebe tanto? É por minha causa, eu fiz alguma coisa, ou, sabe, sempre tentava entender o porquê, aquilo tudo, e ele sempre dizia, não, porque eu trabalho, eu tenho o direito de me divertir. Eu tenho que fazer o quê? Não posso fazer mais nada, porque o que eu queria entender, eu chamava, tentava entender, não sei, buscava questionar e falar até algum ponto para ver se era aquilo que estava acontecendo. E ele dizia que não, que bebia por diversão, bebia porque gostava, não sei o quê. E a gente sempre chegava a fazer acordos e nada de acordos, tá? Esses acordos sempre eram quebrados. Olha, eu faço isso e você faz isso, tá? Mas quando chegava um determinado dia, eu dizia, não, também isso é cansativo, não sei o que, fazer isso todo dia e não sei o que, e acabava, sabe, quebrando o acordo de alguma maneira. Então, chegou um momento que eu acabei desistindo, tá? E desisti no ponto de, por ele beber todos os dias, eu não estava mais aguentando ter que dormir do lado dele, sabe? O cheiro de cachaça, os gritos, os roncos, que eu não conseguia dormir direito ali com ele do meu lado. E ele ficava aos gritos, gente, que parecia que, não sei, que ele estava doente. Que às vezes as vizinhas perguntavam, fulano está doente? E eu dizia, não, gente, ele não está doente. Até que as pessoas entenderam porque ele fazia aquele barulho como, sabe, os gritos, os roncos, e fora o cheiro do álcool. Eu acabei desistindo disso, entendeu? Eu acabei deixando ele de mão. E quando eu deixei ele de mão, eu acabei preferindo dormir longe dele. Acabei me mudando para outro quarto. Eu comecei a dormir em outro quarto nos dias que ele bebia. Só que quando ele começou a beber todos os dias,
eu acabei ficando de vez no quarto. Então ele dormia em um quarto e eu dormia em outro. Então vejam que o casamento da gente acabou a partir desse momento, a partir do momento que eu desisti de lutar contra isso e eu optei deixar ele viver a vida dele como ele estava querendo. Tá? Quero falar também um pouco de mulheres, né? Falar de mulheres por quê? Porque muitas vezes eu passava nos bares na cidade e ele estava bebendo lá nas mulheres, né? E eu deixava para lá. Logo no início eu brigava tudinho, não na rua, mas eu brigava em casa. Só que chegou um momento que eu digo, não vale a pena, também foi desse jeito. E muitas vezes, teve vezes que eu passei não sei onde vocês moram, mas aqui de zona mesmo, que é onde tem as mulheres, né? Nesses lugares que tem as mulheres que fazem programa, tudo. Então, eu passava nesses bares e ele estava lá. Já chegou um momento, gente, que realmente não era mais confiável de ter uma intimidade com ele, porque ele poderia me passar alguma coisa, pegar alguma coisa e acabar passando para mim. Vou chegar a falar isso para vocês também. Então, isso acabou afastando a gente ainda mais, porque eu deixei ele realmente ter a vida dele para lá e acabei me afastando. Tá? Com telefones, eu frequentemente via a conversa dele, né? Eu ouvia ele conversando com as mulheres e tal. E, como eu disse no início, eu brigava, depois simplesmente desisti. Algumas vezes eu pegava o celular, até chegou um momento que eu parei até de atender o celular dele. E exatamente porque quando eu sabia, todas as vezes que eu pegava, sempre tinha uma briga. E chegou um momento que eu digo, acabei desistindo de todas essas situações, tá? Eu acho que muitas vezes por não querer brigar e por já estar cansada, eu acabei deixando para lá. Eu fingia que não via, eu não me importava, sabe, muita coisa acontecia. E além desses telefonemas com mulheres, também tinha o fato de por ele beber, ele levar amigos para casa. E eram amigos que eu não gostava, não por eles não gostar deles sem nenhum motivo, não, eram pessoas que não eram confiáveis, tá? Pessoas que a gente via que não eram pessoas que você confiasse dentro da sua casa. Então, eu acabava brigando com ele por causa disso. E um dos problemas que ele tinha era levar os amigos para casa. Só que ele saía e deixava os amigos, entendeu? Então, eu também não gostava exatamente desse ponto, sabe? Do fato dele pegar e deixar aquelas pessoas dentro de casa, que ele não levava assim para dentro de casa. Tinha uma área assim na casa e ele ficava lá na área, tá? Porque eu não queria dentro de casa. Mas mesmo assim, ele pegava e saía. Eu ficava com a porta fechada, mas só que a área aberta e as pessoas ficavam na área. Mas não eram pessoas para ele levar para dentro de casa, sabe? Então, esse também era um dos pontos que eu odiava nele. Essa confiança que ele tinha e o tipo de pessoa que ele começou a se envolver também. Tá? O que mais que eu quero falar com vocês? O fato dele, quando ele ficava agressivo, ele bater nas coisas, né? Bater na mesa, nos armários, quebrar as coisas, que ele tinha mania de quebrar as coisas. Então, quando ele ficava agressivo, se eu fosse do tipo que ficasse quieta, ele era capaz até de bater em mim. Eu tenho certeza absoluta. Ele era capaz de fazer isso, porque
Na nossa última briga foi exatamente por isso que nós nos separamos, tá? É uma tentativa de agressão, eu preferi acabando me afastar dele. Outra coisa também que era uma coisa também que esse distanciamento nosso, o fato de eu preferir estar na rua do que estar perto dele. Eu estou dizendo isso a vocês porque muitas vezes quando eu estava na rua, eu estava bem. Quando eu pensava em ir para casa, eu ficava mal, eu ficava angustiada, eu ficava com dor de cabeça. Eu sentia uma dor horrível, assim, nas costas aqui para frente, que eu, muitas vezes, eu achava que era algum problema cardíaco e tudo. E eu fui no médico e o médico falou, não, que eu estava bem, que o meu problema era estresse. E eu não acreditava que era estresse, sabe? Que eu estava estressada, e o meu estresse estava causando aquela dor. Mas eu diria para vocês que depois que eu me separei, isso mudou completamente. Eu parei de sentir essa dor que era o sofrimento, que para mim eu ficava sufocada com essa, de tão forte que era essa dor, sabe? E depois que eu me separei, essa dor desapareceu completamente. E às vezes que eu sinto ela é porque eu sei que eu estou estressada. Tá? Por isso que eu digo que realmente era o estresse. E esse distanciamento nosso era uma coisa horrível, porque quando eu estava longe eu estava bem. Mas quando eu pensava em ir para casa, que eu sabia que ia encontrá-lo, aquilo já me deixava, sabe, mal, com aquele mal-estar. Porque eu não queria estar perto dele. Eu estava melhor longe dele. Eu acho que para ele também era a mesma coisa, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente se distanciou por isso. Eu acho que a gente, não sei, fazia de tudo para ficar longe um do outro. Eu acho que essa separação não foi algo só para mim, foi para ele também, tá? Eu acho que nós dois estamos melhor sozinhos, longe um do outro, porque a gente estava fazendo mal um para o outro. E para finalizar com vocês, eu quero falar sobre essa conclusão, sabe? Que tem coisas que unem duas pessoas, que apesar das brigas, você continua junto. Mas quando tem certas coisas que acabam, por exemplo, quando você não admira mais a pessoa, quando você não confia mais nela, tudo isso vai acabando. Você para de sentir até um tesão pela pessoa, você para de, sabe, você começa a sentir raiva dela. Você começa a sentir, em alguns momentos você sente pena, em outros momentos você sente culpa. Sabe, até chega um momento que você diz, já chega, não dá mais para continuar. Mas mesmo assim você ainda insiste pela culpa que você sente, por querer ir embora e você não querer deixar o outro. Eu não, sabe, eu pensava muito, e se eu for embora, ele vai ficar sozinho, e se ele for embora, como ele vai sobreviver? E eu vou dizer a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ir embora, porque ele está muito bem, sabe, tá? E eu também. Hoje eu digo a vocês que eu não troco a minha situação hoje pela minha situação de antes. Eu vou dizer a vocês plenamente, eu estou sim, muito feliz por ter me separado. Então, gente, vocês avaliem o casamento de vocês e vejam o que é que está acontecendo, tá? Tem algumas coisas que eu digo para vocês que às vezes
em algumas de nossas conversas, que eu estudava, então eu ficava fazendo assim os meus trabalhos no notebook, eu ligava a TV e ligava a TV ou o celular. E muitas vezes eu ligava o celular e botava o fone de ouvido, e mesmo que eu não estivesse ouvindo nada no celular, que às vezes eu parava o celular para escrever, eu ficava com fone de ouvido. E quando ele falava, eu fingia que não estava ouvindo. E mesmo que eu estivesse ouvindo, eu fingia que não estava. Então, quando ele olhava para mim e me perguntava alguma coisa, eu ignorava ele por alguns segundos e depois olhava para ele assim e tirava o fone e dizia: o quê? Aí ele olhava para mim e ele dizia: tu não ouviste nada que eu falei, não foi? Eu dizia: não, eu estava distraída aqui. Repete, é o que tu quer? E quando eu dizia isso, ele se irritava e ele saía. Então pense bem, veja o que a outra pessoa está fazendo para ignorar você, ou o que você está fazendo para ignorar a outra pessoa. Porque muitas vezes a gente faz isso para manter a outra pessoa longe. Tá? No fim, gente, eu percebi que manter aquele casamento não era viável para mim nem para ele. Porque apesar do nosso casamento estar ruim, para ele, de alguma maneira ainda estava bom, porque ele tinha uma vida fora. Ele tinha mulheres, ele tinha os amigos. Quando ele chegava em casa, ele tinha comida, que eu jamais deixei de fazer as minhas obrigações em casa. Ele tinha roupa, a casa estava arrumada, tudo isso ele tinha. Mas eu não. Eu não tinha marido, eu não tinha ninguém dentro de casa. Os anos, o tempo estava passando para mim e eu percebendo que eu estava envelhecendo e não via nenhuma esperança para mim. E tudo aquilo me fez perceber que o tempo que eu estava perdendo, eu não ia mais recuperar. E eu não quis mais perder tempo. Então foi por isso que eu pensei que eu digo, eu tenho que fazer algo agora. Porque o tempo que eu já perdi não posso recuperar. Mas o tempo que eu tenho, ainda tenho algumas coisas que eu posso fazer por mim. E uma dessas coisas é isso aqui, ó. Estou na minha casa, estou trabalhando, sabe? Eu quero que vocês escutem isso. É isso que eu gosto. Eu gosto do silêncio, eu gosto da paz, eu gosto da tranquilidade. Eu fico feliz de ter isso. E eu não tenho ninguém para tirar isso de mim, a não ser Deus. E mais ninguém. E eu agradeço a Ele todos os dias por ter me dado força e paciência para chegar até aqui. Mas para frente nós temos muita coisa ainda para conversar, gente. E eu vou explicar para vocês que tem coisas que você ainda não está pronto. Você quer muito, mas você não está pronto para receber. Então, por isso que eu acho que eu me separei agora, porque era a hora certa, porque eu estava pronto para isso, para encarar o que viesse pela frente, porque antes eu não estava. E hoje eu digo a vocês que eu estou assim, muito feliz. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso. E eu vou dizer a vocês mais, hoje eu acho que eu me sinto melhor do que há 20 anos atrás. Sabe, eu não sei explicar para vocês. Nos próximos vídeos a gente conversa um pouco mais e eu tenho muito para falar para vocês. Se vocês gostaram do meu vídeo, se vocês acham que eu tenho algo para mostrar para vocês, para que eu possa ajudar vocês de alguma forma, eu
agradeço a vocês, vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem. Eu estou até um pouco cansada porque pelo horário, eu acho que já deve ser umas 2 horas da madrugada. Eu cheguei do trabalho meia-noite e eu vim logo gravar esse vídeo. E por isso que eu estou um pouco meio ainda fora do ar. E eu quero agradecer a sua atenção, por ter chegado comigo, por ter estado comigo até agora. E compartilhem, curtam e se inscrevam no meu canal, que é para a gente conversar ainda mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder a pergunta de vocês o mais rápido possível, tá? Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.